Meus irmãos, minhas irmãs, neste final de semana 4 e 5 de julho, estamos celebrando a liturgia do 14º domingo do tempo comum. Ouçamos o evangelho que a igreja nos apresenta. Mateus 11, 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto ouvimos há pouco tempo. Foi o Evangelho da Missa do Sagrado Coração. E o dia do Sagrado Coração é a sexta-feira da semana posterior a Corpus Christi. Portanto, há menos de um mês ouvimos este Evangelho. Mas ele agora entra dentro da sequência que estamos seguindo no tempo comum. Então vejamos alguns passos, alguns elementos fundamentais deste Evangelho. Primeiramente, Jesus começa com um louvor. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. É muito bonito. Jesus é Deus, é o Filho de Deus que se fez homem, mas ele louva o Pai. Louvar é reconhecer a presença e a ação de Deus na nossa vida. O Filho reconhece a presença do Pai na sua vida. E por isso louva. Mas ele louva o Pai por um motivo. Porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Que coisas são essas que os sábios e entendidos não entendem, não compreendem e que os pequeninos compreendem? São as coisas do reino, a lógica do reino, a dinâmica do reino. Porque para nós entendermos, quando estamos falando de reino, estamos falando do jeito de Deus conduzir a história, de Deus conduzir a nossa vida. A dinâmica, o jeito, a lógica que Deus usa é contrária à lógica do mundo, que é muitas vezes a nossa lógica. Na nossa lógica, os primeiros são aqueles os mais inteligentes, os mais poderosos, os mais ricos, os mais bonitos. E para Deus, o primeiro vem em primeiro lugar aqueles que mais necessitam do seu amor. Os pobres, por exemplo. Os próprios pecadores. É uma lógica diferente. A gente acha que se implantou, né? Você veja quando há um domínio de um país sobre o outro, de uma cultura sobre uma outra, de uma corrente de pensamento sobre o outro, a gente acha que entrou quando massacrou e não ficou mais nada. A lógica do reino de Deus, ela funciona de um jeito pequeno. Em Mateus 13, nós veremos o reino de Deus é como se fosse uma semente, é como um grão de mostarda, é como uma rede jogada ao mar, é como um fermento que a mulher coloca na massa e vai se misturando. É uma lógica diferente, porque é a lógica do amor. A lógica do amor, ela vai se dando no pouco a pouco, no dia a dia, e vai penetrando na nossa vida, e assim por diante. É a partir daquilo que para o mundo é loucura e é escândalo, que a lógica de Deus vai se dando. São Paulo vai nos dizer que a cruz é loucura para os gregos,
Os gregos buscando a sabedoria, quando olha para a cruz, diz aquilo é loucura. Como pode dizer que aquele camarada ali pode ser seu salvador se ele nem conseguiu salvar a si mesmo? É escândalo. O judeu dizia, maldito aquele que morre numa cruz. Mas aquilo que é loucura e escândalo para uns é a sabedoria e a força de Deus. E por isso, somente quem é capaz de entrar nessa dinâmica do pequeno, de se fazer pequeno, de reconhecer que se temos uma força não vem de nós, vem de Deus, de se sentir necessitado de Deus, é capaz de entender. Então diz o Senhor, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O próprio amor de Deus. O amor de Deus não dá para a gente compreender na lógica humana. Um Deus que é capaz de se encarnar, de nascer como miserável, nasce no estábulo e morre como um marginal, era a morte de um marginal na cruz. Tudo na loucura do amor de um Deus apaixonado, que se apaixonou pela humanidade. Um Deus que é amor. Então por isso o Pai, o Filho agradece. Por essa expressão de amor, mas justamente por essa lógica que é contraditória, que é escandalosa. E por isso a gente sabe, 2000 anos depois, a dificuldade que nós temos ainda de vestir essa camisa de Cristo, de ser revestido desse jeito de Cristo. Continua Jesus dizendo, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, se a gente quiser conhecer a Deus, é preciso conhecer o Filho. E não nos esqueçamos que o verbo conhecer na Bíblia tem um sentido de intimidade. Ou seja, se nós não tivermos uma intimidade com o Senhor, com Jesus, que é Deus encarnado, nós não conheceremos a Deus. É olhando para este que é verdadeiramente homem que nós descobriremos aquele que é o verdadeiramente Deus. Ele é o rosto do Pai, é o rosto da misericórdia do Pai. E aí Jesus se vira para a humanidade pequena, fragilizada, para aqueles que são capazes de se abrir a essa lógica, por mais difícil que seja, e diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis repouso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida a participar dessa sua missão, de entrar nessa lógica, de entrar nesse movimento, de ter uma vida segundo o seu Espírito. Agora, que fardo é esse do Senhor que Ele diz que é suave? Que aquele que está cansado poderá se aliviar. É o fardo do amor. Se por um lado o amor de Cristo é um amor exigente, não é um amor eco, é um amor de entrega e por isso passa pela dor. Por outro lado, é amor. E aquilo que a gente faz com amor, por mais doloroso que seja, tem uma leveza que é a leveza do amor. Uma imagem, por exemplo, uma mãe que passa a noite inteira na cabeceira da cama do filho e no outro dia ela tem que acordar cedo para dar conta dos afazeres da casa, ela acorda cansada. Mas se o filho se recuperou, aquilo recompõe as suas energias. Porque a alegria de quem ama é ver o seu amado bem. Assim é Deus. Então, ao mesmo tempo que é um amor exigente, às vezes a gente fala de amor de Jesus como uma coisa muito açucarada, muito light. É um amor de entrega, é um amor de sentir a dor do outro, um amor que muitas vezes gera indignação quando a gente vê o outro sofrendo. Veja a ira santa, a indignação dos profetas diante da injustiça feita aos pobres, aos menores. Mas ao mesmo tempo é um amor, porque é amor,
carrega a leveza do amor. Quando a gente faz as coisas sem amor, minha gente, por melhores que sejam, são pesadas. Alguém que faz, por exemplo, por causa do legalismo, até faz tudo certo, mas faz no peso da lei. É o amor que dá o tempero da vida. E é o amor que é a essência da experiência cristã. Mas o amor que tem o amor de Cristo como medida. Que bonito esse evangelho de hoje. Jesus nos convidando a entrar na dinâmica do seu reino, na vida segundo o seu Espírito, que é o Espírito do Pai, na lógica do amor. Peçamos, portanto, ao Senhor para que, apesar da dureza do nosso coração, muitas vezes da arrogância de nos sentirmos aquilo que nós não somos, grande e forte, que Ele nos dê a graça de reconhecer a nossa fragilidade e a nossa pequenez. Mas que ao mesmo tempo, diante desse reconhecimento, sejamos capazes de reconhecer a força do seu amor que nos impele, que nos impulsiona, que nos coloca contra a parede, que nos constrange e que nos leva a amar como Ele amou, para sermos sementes do seu reino em toda parte. Meus irmãos, minhas irmãs, sempre na segunda parte do nosso programa nós temos partilhado a catequese do Papa, que ele começou início do mês de maio, sobre oração. 8 catequeses belíssimas. Mas agora elas foram interrompidas porque durante o mês de julho, mês de férias no Vaticano, então o Papa vai estar mais com serviços internos. Por isso, eu quero aproveitar este período, até retomarmos a catequese, para falarmos de alguns elementos da oração. Hoje eu gostaria de falar de um método de oração. Por quê, meus? Às vezes a gente não reza porque a gente escolhe um método errado. Porque rezar é falar com Deus, mas é também escutar o que Deus tem a falar. E às vezes a gente não sabe rezar. Então existem diversos métodos. E os métodos, eles estão de acordo com o estilo da pessoa, de acordo com o momento que a pessoa está vivendo. Por exemplo, no momento que você está extremamente agitado, nem sempre é possível fazer uma contemplação. A Igreja Católica tem um método orante muito conhecido, que é a Lectio Divina, a leitura orante da Bíblia, tirado da tradição beneditina. É uma escada que nos eleva a Deus. A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Eu leio o texto, rumino o texto, converso com Deus a partir do texto, falo com Deus a partir do texto e Deus me fala. E por último, o quarto degrau, a contemplação, eu fico ali diante do Senhor. Esse é um método chamado Lectio Divina, leitura orante a partir da palavra de Deus. Mas eu gostaria de propor um outro método de oração, que é um método de oração inaciano. São alguns passos que nós precisamos dar. O primeiro passo é: eu preciso entrar em oração. Quando eu vou rezar, eu preciso escolher o melhor lugar, a melhor hora. Eu dizer para mim quanto tempo eu vou ficar aqui. Não pode ser uma coisa apressada. Então busque um lugar tranquilo, onde eu possa estar sozinho e centrado. Marque um tempo razoável para rezar. 30 minutos, 1 hora. Em silêncio, acredite que Deus está perto e o escuta. Então, eu sugiro, comece primeiro com um tempo menor e vá lentamente, na medida que você vai entrando na dinâmica, você vai aumentando o tempo. Você comece, por exemplo, com 20 minutos, depois você passe para meia hora, depois para 40 minutos, até chegar a 1 hora. Porque tudo isso é um método. Então, você diz: não, eu vou reservar todo dia um tempo para eu saborear a palavra de Deus.
Então, primeira coisa, você encontra um lugar. E é bom que aquele lugar sempre se repita. Pode ser no seu quarto, pode ser no seu quintal. Você veja um lugar que facilite você rezar. Se você tem tendência a se dispersar muito, busque um lugar mais fechado. Se você tem facilidade para rezar diante da natureza, busque um lugar aberto. Então esse é o primeiro passo. Entrar em oração. Eu busco o lugar da oração. Segundo passo, se coloque na presença de Deus. Inicie a oração de pé ou de joelhos, como ajudar mais, do jeito que for melhor. Faça o sinal da cruz. Peça ao Pai que envie o Espírito Santo para que seus pensamentos e seus desejos, sua inteligência e sua memória sejam purificados e estejam inteiramente voltados para Deus. Então você veja que você está entrando na oração. Você escolheu o lugar, você faz um rito de entrada. Às vezes a gente chega correndo, já faz um sinal da cruz, já começa a fazer súplica, ou vai repetindo as orações chamadas vocais, mas não saboreia. Você vai se colocando. Ou seja, é preciso que a gente vá tomando consciência daquilo que a gente está fazendo. Aí vem um terceiro passo. Ler com fé a palavra de Deus. Então, depois que você foi entrando, ler com fé a palavra de Deus. Meditar ou contemplar o que o texto anuncia e revela. A melhor forma de nós falarmos com Deus é falarmos a partir da palavra de Deus. E hoje, minha gente, graças a Deus, nós temos acesso à palavra de Deus com facilidade. A possibilidade de todo mundo ter uma Bíblia. Hoje, nos celulares, nós podemos ter aplicativos que têm a liturgia diária. Mesmo que você não possa frequentar a missa diariamente, mas você pode acompanhar os textos bíblicos. Comece rezando os evangelhos, que são textos mais conhecidos, portanto, mais fáceis. Depois você começa fazendo também das leituras. Então, fale com Deus a partir da palavra de Deus. Meditando ou contemplando, ou meditando e contemplando. Ler o texto bíblico devagar, pedacinho por pedacinho, sentindo que o Senhor está atrás de cada palavra. Então é preciso ler e saboreando. Imagine o lugar, o ambiente onde a passagem bíblica acontece e peça ao Senhor que precisa e deseja o que a passagem bíblica lhe doar. Então você vai entrando na cena. Por exemplo, você está contemplando, está rezando o texto do nascimento de Jesus. Vai entrando na cena, vê o cenário, veja o estábulo, veja os animais, veja José, Maria, o menino, os pastores. Sinta. Santo Inácio fala que nós devemos rezar com os sentidos. Sinta o cheiro dos animais. Se você está numa ceia, Jesus está numa ceia, sinta o sabor dos alimentos. É preciso que a gente entre na cena. Na meditação, a gente usa a memória. Recordar. A gente vai entrando. Por isso que você leia o texto. Releia, ou como diz o meu amigo, trileia se for necessário. Vá entrando na cena. Use a sua memória para recordar e a sua inteligência para compreender e aplicar a vida. Use também a sua vontade para desejar, para pedir, para agradecer, para louvar, amar e adorar. Na contemplação dos mistérios da vida de Jesus, você vê-se inteiramente junto do Senhor. Você escuta o que o Senhor está dizendo. Eu sempre digo, a contemplação inaciana é como alguém que gosta de futebol. Alguém que gosta de futebol, ele começa a assistir o jogo de futebol e ele entra na cena. Daqui a pouco ele está vibrando, ele está chutando com as pernas. Quando o seu time leva um gol, ele sofre. Ele até reclama do juiz, lembra da mãe do juiz. Aquelas histórias todas de quem é apaixonado por futebol. Porque ele entra na cena. Ou alguém que gosta de novela, que interage com a novela. Você fala, olha lá, não sei o quê, não sei o quê. Porque você entrou na cena. É preciso também que a gente entre na cena
bíblica para que a gente seja afetado por Deus. É preciso que a oração, minha gente, seja afetiva, no sentido que nos afete. E só afeta aquilo que chega ao nosso coração. Ver-se inteiramente com o Senhor, escutar, participar da cena, se fazer presente na cena. A gente entra naquela cena. Isso tudo sem pressa, pois não é preciso terminar o texto, mas sentindo e saboreando, enquanto encontrar consolação interior. Você vai lendo um texto, de repente, ali você se sentiu tocado, fique ali. Não precise passar mais adiante, porque pode ser que seja ali, naquela palavrinha, naquela vírgulazinha, seja ali que Deus está te dizendo alguma coisa. Então, primeiro passo, entrar em oração. Segundo passo, na presença de Deus. Terceiro passo, ler a palavra de Deus para meditar e contemplar. Quarto passo, um colóquio espiritual. Colóquio é uma conversa espiritual. Tem o maior carinho e reverência quando fala diretamente com o Senhor. Pedindo, agradecendo, adorando. Converse com o Senhor como um amigo fala com outro amigo. Como um filho que fala com seu pai. Fique atento ao que você sente, as suas moções interiores experimentadas. Converse com Deus e escute o que Deus tem a falar. É o quarto passo, a conversa espiritual, o colóquio espiritual. E como eu dizia, não tenha pressa. Por isso que você vai vendo que na medida que você vai entrando na dinâmica da oração, o tempo vai ficando curto. Quando você entrou mesmo, você vai ver que 20 minutos é pouco, 30 minutos, né? A gente vai chegar tranquilamente a 1 hora, mas vamos fazer o processo. Porque diz Santo Inácio, não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, ou seja, satisfaz a pessoa, mas o sentir e saborear as coisas internamente. O penúltimo passo qual é? Termine fazendo uma breve oração. Reze um Pai Nosso, um Ave Maria, um Glória ao Pai. Algo que você coroe, que feche a oração. E por último, o sexto passo, faça a revisão da oração. Você já tem um caderninho espiritual, tem gente que tem um diário, um caderninho espiritual, onde você coloca qual foi o versículo bíblico que mais te tocou. Qual foi o apelo que você sentiu? Não, Deus me pede isso. Depois, qual foi o sentimento que eu tive? E se tive resistência? Então, 4 coisas. O versículo que me tocou, qual foi o apelo, né? O que é que Deus está me pedindo, o sentimento que eu tive e se tive alguma resistência. A gente vai fazendo isso em cada oração. A revisão é importante, porque a revisão, e não é para escrever um caderno, uma palavra, uma frase, que no final de uma semana você possa olhar e dizer, olha o apelo que se repetiu, olha o sentimento que predominou. Assim a gente vai lentamente fazendo discernimento. A oração inaciana é tipicamente uma oração para a gente fazer discernimento, para a gente aprender a ouvir o Senhor e discernir o que é que o Senhor está nos pedindo, para caminharmos na direção que o Senhor está nos apontando. Meus irmãos, minhas irmãs, quero partilhar com vocês a minha agenda de compromisso nessa semana. Permanece o normal. De segunda a sexta, às 7 da manhã e aos sábados, às 7h30, presido a Eucaristia no Mosteiro das Clarissas. A missa é transmitida pela nossa Rural FM 102.7. Aos domingos, presido a Eucaristia às 8h30 da manhã na Catedral de Santana. Vamos terminar o nosso programa rezando pelos aniversariantes do clero dessa semana. Então, dia 6, aniversário de ordenação do Padre Sandoval Matias da Silva, pároco de São Vicente. Dia 7, aniversário natalício do Padre Valdeci Donato da Silva, pároco de Carnaúba dos Dantas. Dia 9, aniversário natalício do Padre Givanildo Medeiros de Araújo, pároco de Serra Negra do Norte. Dia 10, aniversário natalício do Padre José Delfino de Araújo, que está na Arquidiocese do Rio de Janeiro.
e também do Padre Gilmar Pereira de Castro, aniversário de ordenação, que está trabalhando na Arquidiocese de Natal. Dia 11, aniversário de ordenação do Padre José Alexandre Lopes Pereira, capelão militar e vigário da paróquia de São José de Caicó. E também aniversário de ordenação do Padre José Delfino de Araújo, que, como eu já disse, está trabalhando na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E dia 12, aniversário natalício do diácono Tarciano César Góes de Almeida, da paróquia de Santo Estevão, diácono aqui em Caicó. Mês de julho já chegou, mês da nossa padroeira Santana. Por isso queremos terminar o nosso programa rezando a oração a Santana, oferecendo, apresentando às nossas famílias a Santana, nossa padroeira. Senhora Santana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo. Seguindo os caminhos da providência divina, recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Formando vós família tão santa, confiante nós vos pedimos pelas nossas famílias. Alcançai-nos a todos as graças de Deus, aos pais dos nossos lares, que vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho. Aos filhos desta casa, que cresçam em sabedoria, graça e santidade e encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes no Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. Por intercessão de Santana e de São Joaquim, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos e todas, permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Santana, nossa padroeira, rogai por nós.